que a gente sempre arranca na folhinha do nosso calendário aqui, das nossas datas, o dia 21 de fevereiro, que foi o dia da publicação da primeira edição do célebre O Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, e o nosso convidado vai falar um pouco aqui sobre isso. E agora eu já embarco aqui o nosso convidado, querido José Reinaldo Carvalho. Como vai? Tudo bem? Olá, meu querido camarada, amigo, colega João Negrão, tudo bem? Minha saudação ao público internauta do Almanac 61. Obrigado pelo convite honroso. Muito bom. Zé, você viu aí que a gente, inspirado em você, criamos as nossas efemérides aqui no Almanac, porque todo Almanac se preza tem que ter as datas, né, as efemérides. Exatamente, e muito bem selecionadas dessa última semana aí de fevereiro, né? Perfeito. Muito bom. Vamos trazer aqui os nossos convidados que vão participar aqui da entrevista com o Zé, historiador Said Tenório. Tudo bem, Tenório? Como é que você está? Tudo bem, meu irmão? Bom dia, João Negrão. Bom dia, Zé Reinaldo. Uma satisfação estar com vocês aqui para ouvir as memórias e os ensinamentos do camarada Zé Reinaldo, que acompanha a vida do glorioso Partido Comunista do Brasil há tantos anos na sua direção nacional. E a sua obra, nós vamos conhecer agora em detalhes, é de grandes ensinamentos. É uma satisfação. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Tenório. Alisson Lopes. Olá. Obrigado pela presença. A todos e todos. Você falou do Galileu Galilei. Dizem que quando ele teve que fazer um ato de contrição, né, para não ir para a fogueira, e aí, né, ele falou que a Terra fazia um movimento de translação aí, né, em volta do Sol. Mas diz que quando ele botou na mão na Bíblia, ele teve que desfalar essa verdade ali, mas que ele falou baixinho, mas que gira, né? Mas um prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito bom. Vamos trazer aqui o geógrafo Clóvis Vaillant. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem, João Negrão. Bom dia aos camaradas, aos companheiros aí presentes, né? Satisfação estar aqui dividindo com o José Reinaldo, um dos nossos quadros mais de destaque no PCdoB, com o Said, com o Alisson também, um grande debate, e com o público em geral, para dizer, né, bom dia a todos aí, e dizer o seguinte, viu, Alisson? Antes ela girava, pela velocidade atual da história, ela capota, né? A gente tem brincado muito aqui. A Terra redonda, que agora ela está numa velocidade que capota. Muito bom. Nós trouxemos aí na nossa folhinha, que a gente arranca lá do nosso... Né? Todo mundo aqui é da época da folhinha, não? Você arrancava lá no calendário? Geralmente eram Santos, imagens de Santos que vinham estampadas. Né? Exatamente, só que agora nós colocamos o Santo Marx e o Santo Engels, porque no dia 21 de fevereiro foi o dia da primeira edição do Manifesto do Partido Comunista, e eu gostaria que o nosso convidado comentasse sobre essa data importante, né? Um livro que é um divisor de água na questão da luta política, econômica do mundo, né? Um livro que muita gente considera, que eu, pelo menos, considero isso, do ponto de vista do significado dele, do ensinamento dele, do que se aprende sobre os comunistas nele, eu considero um livro, provavelmente o livro mais importante de Marx e Engels, mas quem vai falar sobre isso é José Reinaldo Carvalho. Bom, primeiramente eu queria cumprimentar, aqui pela ordem que está na tela, né, o Tenório, grande pernambucano, radicado em Brasília, camarada, o Alisson Lopes e o Clóvis Vaillant, né, ou Vaillant. Muito bem. Já que tinha cumprimentado o João Negrão e o nosso público do Almanac 61. É um prazer enorme compartilhar com vocês este programa e vamos aqui fazer uma roda de conversa sobre os temas que vocês propõem. Já que você falou, Negrão, do Galileu Galilei, estes dias, eu não me lembro exatamente a data, mas foi esses dias aqui, esta semana que passou, nós lembramos também o dia em que o Giordano Bruno foi levado à fogueira. Foi um dia de fevereiro, naturalmente num ano diferente do que da punição que sofreu o Galileu Galilei. Então, já que o Galileu Galilei foi relembrado, a gente rememora também a figura do Giordano Bruno, que não escapou da fogueira. O Galileu Galilei escapou da fogueira, mas ficou em prisão domiciliar até o final dos seus dias.
Muito bem, 21 de fevereiro, dia da publicação pela primeira vez do Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, que na época eram 2 jovens ainda, entre 28 e 30 anos, por aí. E, para mim, eu considero o documento mais importante da teoria marxista, porque foi o documento fundador da teoria do socialismo científico. O Marx dizia que ele não se chamava de marxista, por óbvio, né? Mas que a teoria dele e o livro Manifesto do Partido Comunista é a teoria do socialismo científico, e o documento que nós estamos referindo é o documento fundador dessa teoria, não tenha dúvida. Óbvio que a teoria do marxismo se desenvolveu enormemente com o desenvolvimento das ciências naturais e sociais e com o desenvolvimento dos próprios acontecimentos mundiais e a formação dos partidos comunistas, dos sindicatos, dos movimentos dos trabalhadores e o aparecimento de outros líderes e outros cientistas políticos que escreveram bastante também, mas o tributo maior a gente paga ao Marx e ao Engels, que foram os fundadores dessa teoria. Claro que aí depois vem a grande figura do Lenin e de outros tantos teóricos e dirigentes do movimento comunista internacional. Ali já estão em forma seminal as principais indicações, os principais ensinamentos sobre a importância do Partido Comunista, sobre a importância da luta de classes, sobre a importância da construção de um novo Estado após a derrubada do sistema burguês capitalista. Então, as pedras fundamentais de uma série de pontos que depois foram desenvolvidos pelos teóricos que vieram subsequentemente foram lançadas ali. Então, nossa homenagem e nossa recomendação. É um documento atualíssimo até nos dias de hoje, naturalmente, para quem ler contextualizando, porque nós não somos dogmáticos e sabemos que tudo que é escrito tem um contexto histórico próprio e não vamos trasladar as realidades, mas o documento, ressalvadas essas questões de contexto, é um documento atual. Olha o som. Eu sempre me complico aqui com esse áudio, porque para não interferir. Mas, Reinaldo, vamos falar então do tema central aqui da nossa entrevista com você, que é o lançamento. Você lançou recentemente, dia 10 de fevereiro, o livro Comunistas no Brasil, 100 anos. Deixa eu pegar minha colinha aqui. 100 anos. Tem aqui um subtítulo, né, que é Um Partido Centenário para um Novo Tempo. Eu li o livro, é um livro sensacional, ele traz o resgate da história do partido, mas ele começa a pontuar algumas questões importantes de como que está se desenvolvendo a trajetória do PCdoB, inclusive atualmente. Mas eu não quero falar com você sobre esse ponto agora, não. Eu queria que você falasse sobre o livro, né? Ele surge justamente para celebrar os 100 anos do Partido Comunista do Brasil, então você poderia começar falando sobre o livro, que é coautoria com o também jornalista Everton Brito Lima. Muito bem, obrigado aí pela menção ao livro. Nós fizemos um lançamento presencial aqui na livraria Anitta Garibaldi, em São Paulo, no dia 10, como você mencionou. Temos programado um lançamento na livraria Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro, aí no final de março. Eu não tenho a data precisa ainda. E temos feito lançamentos em caráter assim, virtual, através de lives, com muitos grupos de amigos, simpatizantes, grupos de debate sobre questões políticas. Hoje em dia, nós temos essa modalidade de interação e de comunicação com o público, que é a internet. Então, nós temos feito lançamentos assim. O livro, como você mencionou, é em coautoria com o Everton Brito, que é um grande jornalista, um grande camarada, membro também do partido. Com o Everton, eu tenho uma parceria antiga, nós trabalhamos conjuntamente na editoria do Portal Vermelho, aí na primeira década do século. Trabalhamos juntos também na Secretaria de Relações Internacionais, quando exerci essa função no partido. Fizemos várias viagens
juntos para eventos internacionais, representando o partido. E a motivação do lançamento desse livro foi, principalmente, a comemoração do centenário do partido, que transcorreu a 25 de março do ano passado. O partido foi fundado em 25 de março de 1922. E, naturalmente, o lançamento desse livro se incorpora a um conjunto de atividades comemorativas do aniversário do partido, que naturalmente vão até 25 de março agora de 2023, quando a gente entra no 101º aniversário. A motivação para escrever esse livro não foi somente celebrativa do centenário, óbvio, a celebração do centenário foi uma motivação principal, mas a motivação, digamos assim, aquilo que nos moveu subjetivamente, do ponto de vista da racionalidade, do ponto de vista do debate político, foi o seguinte: surgiram muitas teses, desde a derrocada do socialismo nos países do leste europeu e na antiga União Soviética, e essas teses surgiram não só naqueles países, mas nos países europeus e também aqui na nossa região, de que o Partido Comunista, com a derrocada do socialismo, não era mais um instrumento de luta necessário à emancipação dos trabalhadores e dos povos. Então, o nosso livro parte desta pergunta e tenta modestamente dar essa resposta. Na época atual, é o Partido Comunista um instrumento de luta indispensável ou ele é algo já descartado e é preciso procurar outro tipo de partido para liderar a luta dos trabalhadores e dos povos? Obviamente que a gente parte a partir de uma série de considerações teóricas e políticas, a gente dá uma resposta afirmativa, sim, o Partido Comunista é não só necessário como indispensável. No Brasil e em todo o mundo, naturalmente, levando em conta também o contexto da época. Muito bom, vou passar a palavra aqui para os nossos entrevistadores, começando pelo Tenório. Tem alguém aí com outro aparelho ligado aí? Se dá uma verificada, gente. Tenório, com você. Obrigado, João. Queria dar um bom dia ao Alisson e ao Clóvis, que não tinha dado bom dia ainda, e dizer que esse livro do Zé Reinaldo com o Everton Brito, ele é muito importante, tanto para os militantes do nosso partido, quanto para as pessoas que querem estudar a trajetória gloriosa desse partido, o partido mais antigo em funcionamento ininterrupto do Brasil, né? E dizer que Zé Reinaldo sempre foi uma referência para mim. Viu, Zé? Eu estava lembrando agora que, quando eu era adolescente ainda, lá em Garanhuns, interior de Pernambuco, onde eu morava, eu ouvia a Rádio Tirana. E uma vez eu estava assistindo a Rádio Tirana e fui surpreendido em você ler uma carta que eu tinha escrito. Eu nunca imaginei que seria lido uma carta minha pedindo a música de Chico Buarque, etc. Né? Enfim, ao longo desses anos, já se foram 43 anos de participação no partido, Zé, uma das questões que sempre me mobilizaram muito é a questão do internacionalismo proletário, né? Desde muito cedo, quando eu estudava os documentos do partido e depois ouvindo você como secretário de Relações Internacionais do PCdoB, em mais de uma ocasião, essa questão ficou muito presente para mim, né? O apoio do partido ao envio de brasileiros para combater o nazifascismo na Europa, a Guerra Civil Espanhola, e, recentemente, esses episódios da geopolítica, o apoio a Cuba, a Revolução Cubana, o apoio às revoluções latino-americanas, enfim. E nós estamos vivendo um momento crucial, né, que é esse cerco do imperialismo à Rússia, a antiga União Soviética, e a insistência do imperialismo em manter a polaridade em torno dos Estados Unidos e o esforço de outras nações independentes para quebrar essa hegemonia estadunidense. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco da relação que você faz da história do partido, nesse aspecto do internacionalismo proletário, das relações internacionais, com esse cenário atual da geopolítica que está, no certo sentido, se concentrando ali naquela região onde a Rússia faz uma operação especial para livrar aquela região
do nazifascismo misturado com o sionismo e todas estas correntes inimigas das nações e dos povos. É comigo, João? Sim, você. Muito bem. Bom, obrigado, Tenório. Que lembrança, hein, você nos traz. Fantástico isso. Sensacional. Espetacular mesmo essa lembrança do Marcos Tenório. E você mencionou, Tenório, um assunto que é capital, porque ele diz respeito à essência mesmo do Partido Comunista. O Partido Comunista tem, por essência, o fato de ser um partido dos trabalhadores, né? Partido da classe operária, e, como tal, ele é um partido, naturalmente, do povo explorado e oprimido. A outra característica é que é um partido que se guia por uma teoria de vanguarda, que é o marxismo-leninismo. Nós lembramos aqui o papel do Manifesto Comunista na formação dessa teoria. E uma outra característica central do Partido Comunista é o internacionalismo proletário. Então, não se pode conceber a existência de um partido comunista sendo um partido nacionalista estreito, aquele que só pensa em sua própria realidade nacional. Nem tampouco um partido que seja aliado ou linha auxiliar de forças pró-imperialistas, de forças que trabalham pela hegemonia dessa ou daquela potência no mundo. Então, o internacionalismo é uma marca essencial do nosso partido. E eu quero, aproveitando a ocasião, felicitar você pela sua atuação como um militante, um ativista internacionalista, e no plano prático e no plano teórico, porque você já desenvolveu muitas elaborações sobre aspectos essenciais da luta anti-imperialista, que faz parte do internacionalismo. As suas contribuições sobre a luta do povo do Saara Ocidental, ali no norte da África, né, contra o domínio da monarquia reacionária do Marrocos. E as suas contribuições, principalmente, sobre a luta do povo palestino pela libertação do jugo do sionismo israelense, são contribuições assim fundamentais, e principalmente também a sua presença como dirigente desse instituto tão importante da luta anti-imperialista e da luta do povo palestino, como é o Ibraspal. Indo direto aqui, então, ao ponto da sua pergunta, eu acho que sim, nós estamos vivendo hoje no mundo um momento em que uma ordem mundial dominada por uma única superpotência está sendo substituída por um sistema que ainda não tem todos os seus contornos definidos e que genericamente se chama de multipolaridade, não é? E essa emergência da multipolaridade, ela não é isenta de conflitos, porque muita gente associa a multipolaridade a um equilíbrio e associa a multipolaridade já à conquista da paz. Não. A multipolaridade é fruto de conflitos e ela pode engendrar outros conflitos, como nós estamos vendo. E o que nós estamos assistindo é o seguinte fenômeno: o imperialismo estadunidense não se conforma com a perda do seu poder unipolar e com a emergência de uma situação multipolar, na qual o protagonismo principal, além do imperialismo estadunidense, está sendo exercido por potências emergentes anti-imperialistas, que é o caso da China, que é um país socialista, e da Rússia, que, muito embora não seja um país mais socialista, mas se confronta com os propósitos hegemônicos desse imperialismo estadunidense e da OTAN e da União Europeia. Então, o conflito atual ali na Ucrânia, nós podemos aprofundar isso com mais tempo, em outro momento, mas o conflito da Ucrânia é um momento desta mudança de sistema internacional unipolar para multipolar. E, naturalmente, a gente observa um alinhamento de todas as potências imperialistas com as posições dos Estados Unidos, OTAN, União Europeia e Ucrânia como seu instrumento, como seu fantoche, de um lado, e de outro lado, o povo russo, os povos ali das províncias do Donbass, aquela região da Ucrânia, e os povos dos países emergentes, que, de uma maneira ou de outra, têm manifestado solidariedade com a Rússia, e a gente destaca aqui a posição da China, que, muito embora já tivesse dito que não vai entrar diretamente na guerra,
mas é só a gente ler com bastante precisão as declarações do governo chinês para observar que a China condena veementemente as ações dos Estados Unidos e da OTAN ali no território, hoje, território russo do Donbass, que são as províncias já conquistadas. Então, é o que eu poderia responder inicialmente, é isso. E, naturalmente, eu acho que nós somos defensores da paz e achamos que é preciso encontrar uma solução correta, política, mas a solução não é aprovar essa resolução que foi aprovada anteontem na ONU, que é uma resolução escrita pelas potências imperialistas. E por isso que eu escrevi num artigo meu ontem, escrita em letra morta, porque aquelas declarações todas são inócuas. Quando eles falam de paz ali, é uma paz que pressupõe a derrota da Rússia, a fragmentação da Rússia, a divisão da Rússia. E, obviamente, que é uma resolução inócua, porque a Rússia não vai ceder a esses desígnios aí das potências imperialistas. Muito bom. A gente está aqui com a audiência muito boa. Eu queria pedir para você que está nos acompanhando aqui que se inscreva no nosso canal, dê joia, acione o sininho para receber as notificações do nosso programa e compartilhe essa entrevista aqui com o nosso querido José Reinaldo Carvalho. Eu queria ler aqui alguns comentários, alguns espectadores aqui. A Ingrid Leite nos dando bom dia. A Graciele Pires também, bom dia. A Janete Fuzetti e o camarada Miranda Muniz. Grande Miranda. Também. Aqui, salve camarada, salve Grande Jonegrão, uma bancada de peso, um debate instigante e necessário. Grande Mirandinha. Conhece o Miranda, Zé? Claro, né? Quem não conhece? Conheço o Miranda e a família toda, Muniz. Aliás, os Muniz, né? Os Muniz é uma família combativa, né? Grandes camaradas todos. Grandes camaradas. Vamos passar para o Alisson. Eu estava brincando aqui com ele, dizendo que ele é um infiltrado, que ele é o único que não é do PC do B. Alisson, bom dia aí, camaradas ali, Tenório, Clóvis, João, muito obrigado, e José Reinaldo aí pela essa participação. É engraçado, eu nunca fui filiado ao PCdoB, mas foi o partido que fez a minha cabeça, né? Minha primeira graduação foi História, e eu aprendi a ver o Brasil através de intelectuais fantásticos, como Carlos Marighella, como o próprio Luiz Carlos Prestes, como Pedro Palmar. E quando eu li a Guerrilha do Araguaia, sobre a Guerrilha do Araguaia, ainda primeiramente nas mãos de um jornalista, Fernando Portela, né, que foi uma das primeiras leituras que eu vi sobre a Guerrilha do Araguaia, e ainda os documentos escondidos, né, e a gente não tinha acesso aos documentos. Eu me lembro que há mais de 20 anos eu cheguei a apresentar a Guerrilha do Araguaia como um possível, enfim, fazer um mestrado sobre isso, mas com base na oralidade. E, na época, a Universidade de Brasília tinha uma resistência sobre isso, e eu acabei abandonando essa ideia. Mas o fato é que eu me tornei mais brasileiro conhecendo a história do Partido Comunista, que é fantástico. Então, eu gosto muito de ler biografias, li do Carlos Marighella, li do Luiz Carlos Prestes e do Gregório Bezerra. E é na figura do Gregório Bezerra que eu faço uma provocação, porque o Gregório Bezerra passou anos no Castro, e, aliás, a gente teve uma leva de comunistas fantásticos, né? Desde Graciliano Ramos, Jorge Amado, não é? Inclusive o Jorge Amado, que foi do Partido Comunista, e com Carlos Marighella e Luiz Carlos Prestes foram caçados no governo Dutra, né, onde o Partido Comunista, embora seja 100 anos de partido, grande parte do partido foi na ilegalidade. Né? E aí eu queria fazer essa análise assim, na verdade são duas perguntas, José Reinaldo. A primeira é assim, existe esse trabalho de base, como o Gregório Bezerra fazia, que ele ia nas comunidades, ele fazia uma coisa meio que que as ligas camponesas faziam, que hoje o MST faz, que era ir no Goiás, no interior do Nordeste, e fazer um trabalho de base com o povo, não é? Então, assim, isso não tinha internet, não tinha rede social, então era um corpo a corpo fantástico, né? E o Partido Comunista
principalmente quando o Luiz Carlos Prestes foi eleito, quando o Jorge Amado foi eleito, quando o Marighella foi eleito, tinha uma votação expressiva no Brasil. Então, assim, como hoje o Partido Comunista tem feito esse trabalho de base e como tem aproveitado as redes sociais, que é outro espaço que não pode ser ignorado. E emendando na mesma pergunta, como é que conecta isso? Como é que atrai a juventude? E a outra questão que eu gostaria de perguntar ainda sobre essas questões do Partido Comunista e como podemos hoje analisar essa... Na verdade, nós tivemos um racha, né, pós-64, imagino que você fala isso no seu livro, onde comunistas se separaram, fizeram células, né, se dividiram ali entre acusações de revolucionários, de revisionistas, inclusive a União Soviética na época tinha um alinhamento de, olha, em 62 eles já tinham uma avaliação que teria o golpe de 64, que não houve o golpe antes por conta do suicídio de Vargas, mas que haveria o golpe e reagir ou não. Essa dissidência, esse racha que teve ali entre PCdoB e PCB, essas linhas, essas cicatrizes, elas foram curadas? Teve, da mesma maneira que exige-se do governo brasileiro um direito de transição, já que negou a ditadura, não é? Se o Partido Comunista ele fez a transição entre os camaradas que divergiam nesse período pós-64, e a gente sabe que também houve uma perda significativa de militantes do comunistas nesse período, não é? E que fazem falta hoje. Então, era isso. Eu gostaria de essas duas perguntas. Como hoje se faz um trabalho de base, a exemplo do Gregório Bezerra, e como hoje ainda reflete essa dissidência entre PCdoB e PCB em 62, antes do golpe de 64, onde definiu linhas bem diferentes de combater a ditadura. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, eu que agradeço, meu caro Alisson. Suas perguntas são realmente instigantes. Bom, indo direto ao ponto, o trabalho de base continua sendo um princípio, digamos assim, orientador da política de organização do Partido Comunista, né? Esse trabalho, e como princípio, isso até faz parte de regulamentos, de estatutos, normas internas, que o pilar sobre o qual se assenta a construção do partido são as bases. E a militância do partido é toda orientada para se estruturar em bases, organismos de base. Em alguns lugares se chama células, outros se chama núcleos, mas esse é o conceito. Essas bases devem ser também, de acordo com os princípios, bases por locais de trabalho, estudo e moradia. Então, preferencial. Por quê? Porque aí estão o que o partido define como centros nevrálgicos da luta política e social, portanto, da luta de classes. É preciso que o partido faça trabalho de base, onde estão os trabalhadores, nas fábricas, as comunidades camponesas, que você mencionou aí, uma experiência antiga, as universidades, as escolas, etc. E os locais de moradia nos grandes centros urbanos. Eu diria a você que esse trabalho, porque é orientado como uma questão de princípios, ainda é feito, mas eu tenho a impressão de que um dos problemas que afetam não só o Partido Comunista, como o conjunto das forças de esquerda do nosso país e do mundo, com o advento das redes sociais e das novas formas também de organização do trabalho, porque, principalmente no seio da classe operária, se produziram grandes mudanças na estrutura produtiva da sociedade, as fábricas diminuíram, as concentrações fabris também se fragmentaram mais. Então, por razões objetivas, esse trabalho foi muito prejudicado, esse trabalho de base. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que persiste o princípio, persiste a orientação,
eu acho que é preciso reconhecer não só o Partido Comunista, mas também outras formações de esquerda, que há uma debilidade nesse sentido. Também, obviamente, que nós consideramos uma conquista imensa a legalidade do partido, conquistada em 85, já, logo que acabou a ditadura, e o direito do partido a participar de eventos eleitorais, e a partir dos eventos eleitorais participar nas estruturas de governos municipais, estaduais e mesmo nacional, quando houve vitórias das forças democráticas e de esquerda no país. Isso, na minha opinião, é um grande avanço. Mas eu acho que também se produziu um fenômeno nas forças de esquerda, no Partido Comunista e em outras forças de esquerda, que a prioridade, digamos, organizativa, na prática, deixou de ser aquela que nós mencionamos e passou a ser atividade eleitoral estrito sensu e atividade institucional estrito sensu. Então, isso, se de um lado propicia avanços na luta democrática, por outro, corre o risco de debilitar a força orgânica dessas organizações, que não são, obviamente, organizações apenas eleitorais. Nem os seus militantes devem ser tratados apenas como cabos eleitorais, e sim como homens e mulheres para a luta política e social. Então, eu diria que persistem os princípios, persiste a orientação, mas há vicissitudes no caminho da construção nas condições atuais. Obviamente, você citou também, há o fenômeno das redes sociais, e claro que é preciso combinar as redes sociais com esse trabalho concreto, organizativo, e a gente deve considerar as redes sociais como veículos do que nós chamávamos antigamente de agitação e propaganda, veículos de comunicação, veículos de luta de ideias, e não como as formas preferenciais de convivência humana, social e de luta, porque não há como você substituir o elemento presencial, o corpo a corpo, o olho no olho, né? A atividade coletiva. Enfim, somos seres humanos, não somos robôs, né? Bom, sobre a juventude, sim, o partido desenvolve um trabalho enorme com a juventude através da UJS, que se chama União da Juventude Socialista, mas que é uma organização vinculada e dirigida ao Partido Comunista do Brasil. E, através da UJS, o partido procura organizar os jovens, principalmente universitários e secundaristas, que atuam na UNE e na UBS. E também, naturalmente, nos departamentos juvenis dos sindicatos. Bom, quanto ao racha PCB-PCdoB, ele se produziu... esse é um dos focos do livro. A gente trata da história do partido, mas a nossa concentração principal, historiográfica, o fato principal que a gente pega é a reorganização que se deu em 62, que foi o famoso racha, foi em 62. Mas foi um processo que veio de 56 até 62. 56 por quê? Você mencionou. Foi quando a União Soviética realiza o 20º Congresso do Partido Comunista. E ali o novo dirigente que sucedeu a Stalin, ele começa a elaborar novas teorias sobre um suposto caminho pacífico para a conquista do socialismo, quando a orientação geral do movimento comunista era o caminho revolucionário. Então, isso já produziu um racha no movimento comunista internacional, se refletiu aqui também. Baseado nessas teses, em 1958, o Comitê Central do então Partido Comunista do Brasil, que tinha por sigla PCB, aprovou um documento chamado Declaração de Março de 1958, que é a codificação para as condições do Brasil das ideias revisionistas, reformistas, e nós chamamos no nosso livro oportunistas de direita, para conformar uma estratégia, uma tática da luta política dos trabalhadores no Brasil. Foi em torno da luta contra esta orientação que se travou uma batalha de ideias, uma batalha organizativa, que desembocou no 5º Congresso do PCB, realizado em 1960. E aí os dirigentes do partido, que não se conformaram com essa orientação, que afinal foi aprovada pelo Congresso de 1960, eles foram afastados. João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Carlos Daniele, Elza Monerá e dezenas de outros camaradas. Então, passaram a considerar que, com a adoção daquela linha,
oportunista de direita, o Partido Comunista do Brasil, sigla PCB, estava em processo de liquidação. Até mesmo eles propuseram que o partido mudasse de nome, em vez de ser Partido Comunista do Brasil, fosse chamado de Partido Comunista Brasileiro, elaboraram um novo estatuto dizendo que isso facilitaria a legalização do partido, porque desvincularia o partido de qualquer ideia de internacionalismo, de que o do Brasil significaria ele participar de uma organização internacional. Então, foi por conta disto que, 2 anos depois, na Conferência Nacional Extraordinária de 18 de fevereiro de 1962, decidiu-se pela reorganização do partido em bases revolucionárias e, portanto, se reconstruiu, se reestruturou ou se refundou o Partido Comunista do Brasil, que adotou a nova sigla, PCdoB. Bom, o resultado histórico disso. Naquele primeiro momento, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, sob a direção de Luiz Carlos Prestes, era muito mais forte. Porém, o aprofundamento daquela linha oportunista de direita provocou vários outros rachas no partido. E aí surgiu, principalmente, a ALN, do Marighella, que também fez, tal como o PCdoB, uma opção pela luta armada, e surgiu o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, sob a direção do Mário Alves, assassinado pela ditadura. E surgiram várias outras organizações. Então, a orientação liquidacionista e oportunista de direita do antigo PCB fragmentou esse partido, a tal ponto que, quando chegou a liquidação do socialismo na União Soviética, o PCB já estava completamente fragmentado e dirigido por um grupo que era, de fato, oportunista de direita, sob a direção do ex-deputado Roberto Freire, que tomou a decisão, em um congresso forjado, de acabar com a sigla, mesmo o nome PCB, mesmo com o nome Partido Comunista Brasileiro, e fundar o PPS, o Partido Popular Socialista. Daí, então, alguns camaradas que não concordaram com esta orientação do Roberto Freire refundaram o PCB em novas bases. E respondendo finalmente a sua pergunta, durante alguns momentos dos anos 90, que isso aconteceu no começo de 91, no começo de 90, durante meados para os finais dos anos 90 e até os inícios dos anos 2000, os dois partidos, PCB, esse novíssimo PCB, que não concordou com o PPS, e o PCdoB, mantiveram algumas conversações. Elas caminharam bem, inclusive o PCB participou das campanhas do Lula, da primeira campanha do Lula, em 1989, participou das subsequentes, e chegou a participar da campanha vitoriosa de 2002. Contudo, logo no início do governo Lula, o primeiro, o PCB houve por bem rachar com o governo Lula. E, portanto, com uma orientação tática mais, digamos assim, de ultra-esquerda e contraditória com a nossa, porque você não pode se unir apenas pelo nome comunista, você tem que ter uma unidade de ação. Eles passaram a fazer oposição a um governo que nós considerávamos, e seguimos considerando, progressista. Então, isso inviabilizou a continuidade dos entendimentos. E mantém-se a separação, o PCB é um partido, o PCdoB é outro. O PCB, por conta dessa orientação ultra-esquerdista, que nós consideramos, não conseguiu desenvolver-se, mas ali, claro, que tem pessoas valorosas, tem quadros importantes, e que a gente considera como companheiros de luta. Muito bom. Antes de passar para o Clóvis, quero ler aqui mais 2 comentários. O Francisco França, abraços. Grande Kiko. Opa, isso aí. Ele está aqui do Boas Lutas, camaradas das Boas Lutas, né? Ele é de Curitiba, né, Zé? É de Curitiba. Professor. Muito bom. Um abraço aí, Kiko. Obrigado pela audiência. E aqui o nosso querido Frederico Vasques, o brasileiro mais uruguaio que eu conheço. Está aqui, buenas, boas perguntas, elogiando as perguntas do Alisson. Clóvis, vai lá, com você. Aliás, essa dúvida aí que o Zé levantou, Clóvis, é Vaillant ou Vailante?
Eu ouço, Então, ouço as duas coisas, né? as duas servem, né? Se você vai falar em francês é uma, no Brasil já virou vailante mesmo, e tem Pronto. daqueles cartórios fantásticos que botam até um E, né? E isso vem de longe, né? Esses nomes aí. Mas, bom, vamos lá, gente. Bom, eu acho que eu tenho, na realidade, um misto de tudo que um pouco, tanto disso Saíde quanto o Alisson, porque, na realidade, e aí tem a ver com essa questão do nosso trabalho de base no Partido Comunista, principalmente quando a gente fala em local de trabalho, né? Porque o local de trabalho hoje é fluido, mas ele mantém as estruturas internacionais. Vamos dar um exemplo. O cara lá na Bielorrússia resolve criar um aplicativo diferente de entrega de comida. E esse aplicativo lá reorganiza o trabalho territorialmente aqui, mas se gasta combustível do mesmo jeito e se mantém. O foco ainda é o transporte, o gasto com combustível, e se mantém toda a estrutura econômica que sustenta o império, sobretudo ainda muito calcado no petróleo como fonte de energia. Mas isso tem nos provocado desafios, né? E esses desafios principais seriam e aí a pergunta do Zé Reinaldo, como é que nessas novas bases do trabalho, a nossa teoria, que é material, vai avançar para que nos próximos anos, e é uma tarefa para anos mesmo, nós possamos reconstruir essa nossa atuação junto às trabalhadoras e trabalhadores. E aí, botando nisso também, nessa pergunta, como é que no nosso trabalho nós vamos incorporando, e talvez tenhamos que fazer uma mudança estatutária, as novas pautas identitárias. Novas no sentido de novidades para muitas pessoas, novidade para muitos brasileiros, mas que são antigas, que são das nossas próprias raízes históricas, como a discriminação, o racismo, a homofobia, a misoginia. Nós temos espaços para isso, né? Já antecipo que reconheço o trabalho fantástico da UNegro, da UBM, da UJS, né, principalmente da própria UNA, que chegou a surgir como uma organização LGBTQIA+, no partido, mas nós temos esse desafio pela frente. E é um desafio interessante, porque hoje, por exemplo, a UNegro está dialogando na Frente Nacional Antirracista com a CUFA, que é liderada pelo Preto Zezé, o Preto Zezé já foi um quadro do PCdoB no Ceará, já foi candidato lá, e talvez seja hoje o trabalho de base territorial maior que a gente tenha no país seja feito pela CUFA. E aí, mais uma pergunta, como é que a gente trabalha com essa materialidade frente a esse novo avanço do imaterial, né, que é sobretudo o cara que chega lá na favela no Menino, que está em situação de vulnerabilidade social, chega bem vestido com um sapatinho social e uma Bíblia na mão e diz assim, aqui está a sua salvação imaterial. Eu sei que são desafios, né, Reinaldo, mas eu gostaria de ouvir um pouco nessa direção, porque isso é que tem movido o meu trabalho. Eu tenho feito muito trabalho de base na formação de cooperativas, associações, Brasil afora. Né? E aí tem sido bem interessante refazer isso, porque a materialidade não se perde, né? Ainda é uma frase que muita gente acha que é de Marx, só o trabalho humano gera riqueza. Só o trabalho humano gera riqueza, e não é de Marx a frase, depois a gente pode falar de quem é. Muito bem, Clóvis. Prazer em falar contigo. E saudações aí pelo trabalho que você realiza no Mato Grosso. Eu acho que você coloca questões assim importantes, contemporâneas, que a gente tem que prestar atenção do ponto de vista da compreensão e, naturalmente, tirar as consequências dessa compreensão com medidas práticas. Essas lutas todas, essas causas todas que você mencionou, são causas civilizacionais e que correspondem a direitos que precisam ser conquistados e correspondem, naturalmente, a mecanismos de opressão do sistema burguês, do sistema imperialista, mecanismos que precisam ser quebrados. Então, tudo que se refere à emancipação humana é caro para os comunistas e o conjunto dos lutadores pela democracia e pelo socialismo. Então, eu acho que todas essas causas devem ser incorporadas aos programas de luta do Partido Comunista e de outras forças de esquerda. A questão que me parece que é ainda um desafio programático e prático é como promover a sinergia entre todas essas lutas e as respectivas organizações que surgem em torno delas, no sentido de que elas não se percam, nem no sentido de que a diversidade de causas
não represente a fragmentação das próprias lutas e o próprio sentido coletivo, em termos de povo, que a gente precisa dar a essas lutas. Então, como promover a sinergia e a síntese dessas lutas em um programa bem feito que corresponda à unidade das forças realmente progressistas em nosso país, tendo como princípio reitor o fato de que todas essas lutas, todas essas causas se relacionam com a luta de classes e que não se dissociam do vetor da luta política principal. No caso do nosso país, a luta de classes é a luta, naturalmente, dos trabalhadores, conjugada com a luta anti-imperialista. Nós não podemos perder de vista a luta anti-imperialista, já mencionamos aqui, o internacionalismo, e, naturalmente, a luta democrática e pela solução emergencial dos problemas sociais do povo brasileiro. Dito isso, eu acho que você fez uma reflexão também importante, exemplificada na CUFA. De fato, nós temos que ver essa realidade. A ligação com o povo, o trabalho de base, não podem ser feitos apenas através dos movimentos trabalhistas estrito sensu, tal como tem sido em toda a tradição histórica. Sem abandonar esse aspecto principal, nós temos que prestar atenção a outros cenários sociais. Você mencionou bem um caso muito concreto do Brasil, essa questão das comunidades, da exclusão urbana do nosso país, das comunidades pobres do nosso país, das favelas, e a emergência de organizações como a que você citou, a CUFA. Eu poderia citar também as torcidas de futebol. Olha o papel que elas jogaram no movimento antifascista. Poderíamos citar esse fenômeno recente em torno da questão das lutas em defesa dos direitos dos povos indígenas, a luta antirracista também, que tem se desenvolvido. Então, de fato, há uma diversidade de organizações sociais que precisam ser consideradas como palcos ou como cenários de luta. As próprias escolas de samba, agora que acabou o carnaval, a gente vê ali manifestada a capacidade a criatividade do nosso povo, sua capacidade de organização. Então, tudo isso realmente são cenários e ambientes propícios ao desenvolvimento de uma luta política e social com as características próprias do nosso país e do nosso tempo. Muito bom. Pessoal, a gente já está avançando aqui no tempo que a gente delimitou com o Zé. Só queria saber se cabe mais uma pergunta aí, Zé. Como é que está seu tempo? Está tudo bem? Está bem, mais um, ok. Então tá bom. Zé, eu queria ver com você o seguinte. Recentemente, uma deputada de Mato Grosso, Coronel Fernanda, ela é do PL, e ela apresentou um projeto que muda ali a lei dos partidos políticos para acabar com a legalização dos partidos comunistas. Eu queria que você analisasse isso, né? A gente tem um avanço muito grande. Esse Congresso Nacional ele piorou, né? Ele ficou mais conservador e ficou mais ultradireita. E existe eu acompanhando diariamente, né, o dever de ofício, tendo que acompanhar diariamente a movimentação dos deputados e senadores, e tem verificado que tem uma articulação assim, muito bem organizada, sobretudo dentro do PL, nessas pautas, né, antidemocráticas, moralistas, enfim, eu queria que você analisasse um pouco isso, essa tentativa que, por enquanto, é embrionária, mas ela pode crescer, como ocorreu em outros períodos da nossa história, essa iniciativa dessa deputada de Mato Grosso, Coronel Fernanda, de acabar com os partidos comunistas. Perfeito. Bom, essa iniciativa ela foi tomada, primeiramente, no começo do governo de extrema-direita, que, felizmente, nós conseguimos derrotar, porque um dos filhos do ex-ocupante do Palácio do Planalto chegou a formular também um projeto desse tipo, que acabou não tendo êxito, mas um dos filhos dele, que foi denominado aí de Eduardo Bananinha, ele propôs algo parecido. Na Europa, esse processo foi bastante intenso durante algum período, principalmente nos países do leste europeu, e, vez por outra, o Parlamento Europeu, dentro do Parlamento Europeu, que é um parlamento multinacional, tramitam ideias desse tipo, de criminalização do fascismo e do comunismo, como se fossem a mesma coisa. Felizmente, também
muitos desses projetos são derrotados politicamente, o que não quer dizer que a gente não deva se preocupar com eles e não deva continuar a luta contra esses absurdos legislativos. Sempre dentro de uma compreensão de que não existe democracia plena num país em que um partido como o Partido Comunista seja posto na ilegalidade. Então, é preciso sempre invocar que essa não é uma questão ideológica apenas, é uma questão política que tem a ver diretamente com o tema da democracia. A mutilação do direito de existência de um partido comunista é uma medida antidemocrática e, portanto, deve sensibilizar todas as forças que lutam pela democracia em nosso país. Começa pelos comunistas e termina no fechamento de todos os partidos. Esta também é uma experiência histórica conhecida no mundo e no Brasil. Ao mesmo tempo, eu queria aproveitar, então, essa última pergunta e voltar a retomar um dos temas do livro, e que estava contida também, essa questão que eu vou colocar, estava contida também na pergunta do Alisson, e que eu queria apresentar um outro aspecto, porque, na verdade, é a chave da nossa argumentação no livro. Veja bem, quando uma deputada ou um deputado da extrema-direita propõe a ilegalidade do Partido Comunista, eles estão, na verdade, realçando a importância que tem este partido para os rumos da luta por transformações sociais em nosso país. No fundo, eles sabem que a solução para os problemas do país e do mundo, as soluções para os problemas do sistema capitalista, estão na conquista do socialismo. E a conquista do socialismo está também intrinsecamente ligada à existência de uma esquerda forte. E esta existência da esquerda forte também é indissociável da existência de um partido comunista forte. Então, a contribuição que a gente pretende dar no nosso livro é exatamente uma espécie de um chamado aos militantes e quadros comunistas a que se empenhem pela construção de um partido comunista forte. E a construção de um partido comunista forte, ela requer um programa político consequente, um programa político revolucionário, não no sentido propagandístico, mas um programa político revolucionário no sentido de que ele vai à profundidade dos problemas nacionais. Ele não fica na superfície dos problemas, ele não fica nas lutas imediatas, embora essas possam ser e são importantes. Então, precisa disto. O Partido Comunista Forte precisa de um programa lúcido, claro, transformador, e não um programa reformista, não um programa conjuntural, não um programa imediatista. Essa é uma questão. Segunda questão que está ligada à existência de um Partido Comunista forte. O partido, para ser forte, ele precisa ter uma teoria, sim, de vanguarda. Ele precisa ser marxista-leninista. Claro que levando em conta a realidade contemporânea. Nós não vamos ficar repetindo esquemas da época da Revolução Soviética, da construção do socialismo na União Soviética, nem querendo transplantar realidades antigas para os dias de hoje. Mas ele tem que ter ele não pode se confundir com uma social-democracia genérica. Então, isso faz parte também da construção de uma força para o Partido Comunista. E, finalmente, esse partido precisa de identidade própria. Identidade própria não quer dizer que o partido vai atuar isoladamente. Não quer dizer que o partido vai se contrapor às demais forças políticas da esquerda e da centro-esquerda. Não significa que nós não vamos propugnar a unidade ampla das forças de esquerda e de centro-esquerda, que, aliás, está na essência mesma da nossa compreensão política. Em atuando pela unidade das forças democráticas, patrióticas, de esquerda e de centro-esquerda, o partido atua também pela sua identidade própria. E esse é o chamado principal que a gente faz no livro, é que surgiram, nos tempos mais recentes, ideias liquidacionistas, ideias que diziam assim, os tempos não são mais para a existência de um partido comunista, vamos nos diluir em outra organização, vamos entrar nessa ou naquela legenda, vamos criar dentro dessa ou daquela legenda um espaço próprio.
E essa não é a vocação, nem a missão dos comunistas. Os comunistas atuam em unidade com quaisquer legendas, desde que sejam progressistas, claro, mas têm a sua identidade própria, não renunciam ao objetivo de construir um partido comunista forte. Então, essa é uma mensagem forte também que a gente deixa, é uma mensagem política e ideológica que a gente deixa para os comunistas na vastidão do território do Brasil. Muito bem, agradecer muito a vocês, Zé Reinaldo. Só quero compartilhar, a gente está colocando aqui no chat aqui da nossa transmissão, o site da editora Cotter, que é a editora do livro do Zé Reinaldo e do Everton Brito. Está aqui, quem quiser depois adquirir o livro. Tem outra forma de adquirir, Zé? Já está nas livrarias o livro? Tem estado nas livrarias, agora eu não conheço os mecanismos da distribuição. O mecanismo mais direto é esse, entrar em contato com a Cotter. Muito bom. Zé, agradecer muito você, camarada. Muito boa entrevista. Teriam muitas questões aqui, mas você está com o tempo corrido. Agradecer que você arrumou um tempo na sua agenda para vir conversar aqui com a gente. Agradecer nosso querido Tenório, Alisson Lopes e Clóvis, né? E, sim, desejar sucesso aí na venda do seu livro, porque, como eu mencionei numa resenha que eu fiz do seu livro, é um livro que é uma exigência histórica, é uma leitura imprescindível para os comunistas que querem resgatar a nossa luta por um Brasil socialista. Grande abraço, Zé. Grande abraço para todo mundo. Obrigado a todos vocês, João, Tenório, Alisson e Clóvis. Um abração, obrigadíssimo. Grande abraço, Zé. Bom final de semana para todos e todas. Igualmente. E é só na Cotter, né? Livro esgotado nas outras formas virtuais de comercialização. Só sob encomenda. Só direto na fonte, né? É isso aí. Alisson, um abraço aí, todo mundo. Grande abraço.